Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, pode abrir no Salmo 15. Também eu vou mencionar algumas coisas de Jó capítulo 31 no decorrer desta mensagem. No final da mensagem, eu darei a resposta à pergunta 731. Vamos refletir um pouco sobre um salmo que poderia ter sido inspirado na vida de Jó. Davi escreveu o Salmo 15, provavelmente uns 1000 anos depois de Jó passar pelas provações relatadas no livro que traz o nome dele. Se ler este salmo com o plano de fundo de Jó, especialmente pensando no capítulo 31 daquele livro, dá para imaginar o rei de Israel sendo inspirado pelas palavras do famoso sofredor. Até imagino Davi escrevendo esse salmo com um rolo do livro de Jó na sua frente, lendo justamente o capítulo 31. Davi escreveu no Salmo 15, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Nós não sabemos exatamente quando Davi compôs esse hino, mas sabemos do foco dele na adoração a Deus em Jerusalém. Em alguns dos salmos, o cabeçalho até fala a circunstância do salmo, neste caso não. Mas, conhecendo a vida de Davi, sabemos que ele levou a Arca da Aliança, que representava o trono de Deus, a capital de Jerusalém. Ele preparou o local, a planta e materiais para a construção do templo, que seria visto como a casa de Deus. A ideia da comunhão com Deus ocupava a mente de Davi e é evidente ao longo de todos os seus salmos. Jó também tinha essa preocupação de estar na presença de Deus. Ele não entendia seu sofrimento. Ele e seus amigos interpretavam como alguma forma de castigo divino. No capítulo 31, ele apresenta sua defesa, até para o próprio Senhor. Jó não afirmou ser homem perfeito, mas ele disse que vivia com integridade em todos os sentidos, tanto nas questões morais e éticas, quanto nos assuntos religiosos. Davi, por sua vez, falou da integridade, justiça e honestidade. Ele especificamente rejeitou a difamação e maus tratos aos outros, recusou apoiar os malfeitores e se mostrou sensível às necessidades dos vulneráveis. Jó frisou pontos parecidos. Ele falou da pureza sexual e fidelidade no casamento, do procedimento justo e generoso com os outros e da sensibilidade às necessidades dos pobres, órfãos e viúvas. Ele rejeitou todas as formas de idolatria e hipocrisia. Quando se trata de datas de composição, é provável que Jó tenha sido o primeiro livro da Bíblia. Podemos posicionar o homem Jó entre Noé e Abraão, e assim muito tempo antes da revelação da lei de Moisés. Jó pronuncia um padrão elevado de moralidade, ética e pureza religiosa. Nas palavras de Jó e nas palavras de Davi, encontramos excelentes orientações para nosso serviço ao Senhor. Quem pode habitar na presença do Senhor? Aquele que vive com integridade, como descreve Davi no Salmo 15 e Jó em Jó capítulo 31. A pergunta 731 é sobre profetas do Antigo Testamento. Organize cronologicamente os seguintes profetas: Isaías, Ezequiel,
Ageu e Malaquias. A resposta pode ser um pouco surpreendente. A, B, C e D. Já estão na ordem certa. Isaías fez seu trabalho entre 750 e 609 a.C. Ezequiel fez seu trabalho um pouco mais de um século depois disso. Ageu, no final daquele século, entre 520 e 518. E Malaquias, depois de 440 a.C. Então a sequência é certa. A, Isaías, B, Ezequiel, C, Ageu e D, Malaquias. Pergunta 732 envolve o Novo e o Antigo Testamento. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro citou quais dos seguintes autores do Antigo Testamento? Alternativas: A, Salomão e Ageu, B, Moisés e Daniel, C, Joel e Davi, ou D, Esdras e Neemias. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Percebemos ao longo do livro de Salmos como Davi desejava a comunhão com Deus. Errou muitas vezes, mas sempre voltava, sempre buscava estar na presença de Deus. Nós devemos fazer a mesma coisa. Erramos? Sim. Mas sempre devemos procurar o perdão do Senhor para voltar uma relação boa com Ele, a comunhão com Deus. Uma relação que pode continuar para toda a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.